Olá, gente peregrina, olá, gente membrezina, olá, gente pixina, olá, gente paraquedina. Então, quem é o Deus de Israel? El ou Yahvé? Explico. Antes de nós enfrentarmos diretamente esta questão, importa sabermos que no estado atual da historiografia bíblica, da historiografia de Israel e de Judá, dois temas são fundamentais. Primeiro tema: Israel é um povo cananeu. Israel é o cananeu, habita no norte da atual Palestina e tem uma história de pelo menos desde o ano 2000 antes de Cristo instalado ali naquele território. Ele não surge por revolução campesina, não surge por invasão do território, ele surge por processos sedentários muito lentos, ocorridos em séculos e séculos. Um processo quase que imperceptível. No sul estão os abramitas, não os judeus. Os judeus não existem no território. Apenas os israelitas no norte e os abramitas no sul. Cananeus, ambos. Judá vai entrar por volta do século 11 e 10, essa é uma outra história. Então, primeiro ponto, Israel é um povo separado, tanto de judaítas, judeus, quanto de abramitas. Não é a mesma história, não é o mesmo povo, não é o mesmo território, não são os mesmos reis, não são os mesmos profetas, é outro povo, outra história, outras tradições. Segundo tema, Yahvé não é um deus da Palestina. Yahvé não é um deus israelita. Yahvé não é um deus abramita. Yahvé é um deus árabe do sul de Canaã, território que não pertence nem aos israelitas, nem aos abramitas. Em algum momento entre o século 11 e 9, Yahvé, por caminhos diferentes, entrará tanto no sul, pelos judaítas, quanto no norte, muito provavelmente por acordo diplomático com Edom, porque Yahvé é Deus edomita, por isso judaíta. Pois bem, se Israel já está em Canaã, porque ele é cananeu, desde pelo menos 2000 antes de Cristo, e se Yahvé só entra por volta do século 11, ou seja, 1100 antes de Cristo, quem é El? Porque Israel, o nome Israel leva o nome El. El é o nome do Deus original de Israel. El é o Deus principal dos cananeus. El, nome de um Deus. Não confundir com Elohim. El é um nome. Elohim não é nome. Elohim não é um Deus. El é um Elohim. Yahvé é um Elohim. Dagon é um Elohim. Baal é um Elohim. Entende? Então, El era o Deus israelita. O El cananeu, marido de Asherá, a deusa criadora, mãe dos deuses, segundo os textos de Ugarit. Pai de Baal, pai de Anat. Com toda absoluta certeza, sem nenhuma dúvida, os israelitas adoravam o quarteto fantástico. El, Asherá, Baal e Anat. E viviam muito felizes. Adoradores de El. Tão felizes que o nome do Deus adorado compõe o nome do povo, Israel.
Parêntese, lá no mundo edomita, uma tribo guerreira tem como patrono, ou seja, Deus principal, porque também é politeísta, adora vários deuses, mas tem por patrono Yahvé. E nesse caso, o nome Yahvé compõe o nome Judá. Yehudá. Yah. Então, Yahvé era Deus original dos judaítas, que eram árabes, sendo Yahvé um deus árabe, edomita. Israel não adorava Yahvé na origem, adorava El. Aliás, em grande parte da sua existência, Yahvé adorou El. Não conhecia Yahvé. Em algum momento do século XI ou X, Yahvé entra no panteão israelita. Então, Israel passa a adorar El, Asherá, Baal, Anat e todos os outros deuses, mais Yahvé. Mas, por razões que precisariam ser melhor investigadas, Yahvé acaba subindo ao trono. Provavelmente, uma dinastia que tinha por patrono, não um Deus único. Isso não existe no Antigo Testamento, só no período pós-exílio. No período pré-exílio não tem isso de Deus único. Por patrono, Deus principal, Yahvé, quando sobe ao trono, bota Yahvé como Deus principal. Então, Yahvé se torna Deus de Israel por fato de ser o patrono, o Deus principal da dinastia que assume Israel. Não sabemos quando é que El será fundido com Yahvé, mas eu arrisco dizer, até aqui o que eu estou dizendo, você vai encontrar na literatura. Aqui eu arrisco dizer, quando Israel foi destruído, Yahvé e El não haviam sido fundidos. El e Yahvé continuam existindo como deuses distintos, sendo que Yahvé havia subido ao lugar maior do panteão israelita. Para mim, Israel viveu e morreu a nação. Surgiu, desenvolveu-se e foi destruída como uma nação politeísta. Israel nunca conheceu a monolatria. Nunca. Israel viveu, desenvolveu-se e morreu como uma nação politeísta. Nasceu adorando El, desenvolveu-se adorando El, e nos últimos anos de sua vida, troca El por Yahvé. E parece que a troca não foi boa. Porque enquanto era El, parece que as coisas andavam bem. Foi Yahvé assumir a bagaça e a Síria simplesmente destruiu com Israel. Então, quem era o Deus de Israel? Esta não pode ser jamais uma pergunta ontológica, uma pergunta metafísica, uma pergunta teológica. Aqui na tenda do necromante, nenhuma pergunta é feita, muito menos respondida, em sentido metafísico, ontológico, teológico, mitológico, em sentido histórico. Então a resposta é, bem, depende do período. Houve um período, o maior período da história israelita, em que o Deus de Israel era El, um Deus cananeu. E no final da vida de Israel, justamente no auge, no seu momento mais importante, Israel trocou El, um Deus cananeu, por Yahvé, um Deus árabe. E então, durante esse curto, relativamente ao anterior período, o Deus de Israel foi Yahvé. Não sei se ele durasse mais tempo, se chegaria a mudar o seu nome. Mas o fato de não ter mudado o nome
pode significar apenas que eles não tiveram tempo suficientemente para pensar, ou que, eventualmente, Yahvé tenha, e com isso eu problematizo a minha fala anterior, não tomado o lugar de El, mas tomado a própria identidade de El. Eu não iria por aí. Eu acho que a identificação será muito posterior, já feita pelos judaítas, quando estes judaítas, depois do período do cativeiro, vão se apropriar do nome Israel para si. Hoje, o nome Israel sobrevive por uma apropriação, porque para todos os efeitos não é Israel. Israel foi destruído. Para todos os efeitos é Judá, com a presença de um ou outro israelita que fugiu da destruição. Mas se o Brasil é destruído e parte de nós fugimos para a Argentina, daqui a 200 anos, se a Argentina se chama de Brasil, é um equívoco. O Brasil teria sido destruído. Brasileiros estão somados aos argentinos, mas o país é a Argentina. O país era Judá. Israelitas fugiram do genocídio assírio e vieram para Judá. O país é Judá. Séculos depois, esse país, Judá, trocar o seu nome para Israel, que nome a gente dá a isso? É uma fraude, no fundo, no fundo. O Estado não deveria se chamar Israel, o Estado deveria se chamar Judá. Mas é porque o nome deriva da conjunção bíblica, da grande ficção, da grande montagem, do grande romance fantasioso, Bíblia, não da história. Por que é assim? Porque tudo se baseia na grande fantasia bíblica. Israel é Judá. Mas quando você vai para a história, nem Israel é Judá, nem El é Yahvé. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos e torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.